Capítulo 6. Estratégias para alavancar a sua marca pessoal. A vontade de começar a fazer. Você tem vontade de fazer alguma coisa por sua carreira, mas até agora não começou a fazer nada. Eu sei os motivos. Falta de tempo, vida agitada, crianças, marido, mulher, excesso de trabalho. Eu sei. Todos nós temos uma sobrecarga de obrigações, e o tempo é curto para fazer tudo. Acontece com todo mundo, é normal. Mas, cada vez que você lê uma reportagem, um artigo sobre carreira, fica em pânico e com sentimento de culpa por não estar fazendo nem 10% do que é recomendado. Parecem bonitas aquelas recomendações todas de estar informado, buscar conhecimento, ficar ligado em tudo que está acontecendo, dominar 2 ou 3 idiomas, etc. Você se pergunta: como vou poder fazer tudo isso? É impossível. Você precisa ser seletivo. Em primeiro lugar, deve ser seletivo em sua busca de conhecimento. É impossível entrar em todos os sites, ler todos os livros da sua área, todos os jornais diários ou revistas semanais. São centenas e centenas de títulos de periódicos, numa avalanche de possibilidades em diferentes meios. Eu concordo que é impossível abarcarmos tudo com um razoável índice de aproveitamento. Existe um excesso de informações em todas as áreas. A sociedade atual caracteriza-se pelo excesso. Tudo é superlativo quando se trata de informação disponível. Estima-se que o mundo disponha hoje de mais ou menos 600 bilhões de páginas na internet. Isso significa cerca de 100 páginas para cada habitante do planeta. Você tem avalanches de informações todos os dias e precisa selecionar aquilo que é importante para você. Por isso, é imprescindível que seja decisivo para gerar valor para a sua marca pessoal. Seus objetivos são o seu filtro. Você me pergunta: como? É bastante simples. O que vai norteá-lo são seus objetivos iniciais e suas metas. São eles que o ajudarão a selecionar os investimentos necessários ao avanço de sua carreira e à geração de valor para a sua marca pessoal. Por isso insisto nos objetivos e metas. Se você não souber para onde está indo, vai abraçar tudo o que lhe passar pela frente, perder tempo lendo coisas que não têm a mínima importância para o seu crescimento, e não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Eu sei, isso soa como uma heresia. Jamais poderíamos dizer que ler é perda de tempo. Sempre se encontra alguma coisa boa, mesmo nas piores publicações, e você sabe quanto isso é verdade. Não me interprete de forma leviana. Leio dezenas de livros por ano, e às vezes pego alguns que são um verdadeiro desastre. Espero que você não pense o mesmo deste, mas há ocasiões em que uma frase, um pensamento, um parágrafo nos levam à reflexão, e aí vale o tempo investido. Se quando você chegar à última página deste livro concluir que umas poucas palavras lhe foram úteis, já ficarei muito feliz. Uma palavra, uma nova atitude, uma reflexão, um novo ângulo para encarar velhos problemas podem significar muito quando falamos de gerenciamento da sua marca pessoal. Sempre penso isso em minhas palestras sobre esse assunto. Se pelo menos uma pessoa da plateia ficar impressionada com meus argumentos, sei que valeu a pena. O que digo é que existe o excesso, e isso é inegável. E, quando a oferta é muita, precisamos ter um filtro para selecionar aquilo que é realmente importante para a nossa carreira e aquilo que é prazer. Ler bons livros é o melhor que podemos fazer para ampliar nosso horizonte, levando-nos a refletir, relaxar, curtir e crescer como pessoas. Sou exagerado nisso, porque minha formação inicial foi em letras, e livros para mim viraram uma obsessão. Quem trabalha comigo e me conhece pessoalmente sabe muito bem disso. Se você quer construir uma imagem consistente para a sua marca, ser diferente, com valor no mercado e impulsionar sua carreira, seus investimentos de tempo e de esforços terão de ser estrategicamente voltados para o máximo de otimização. Concentre-se no que existe de melhor. Seus objetivos serão seu filtro na hora de selecionar o que servirá de conhecimento potencializador de sua marca pessoal. Se você quer avançar nos negócios, dentro da sua área, eu recomendo que se dedique com mais atenção aos periódicos desse setor, dando apenas uma passada rápida nos outros. No ramo de negócios, há excelentes títulos. Busque os melhores e se concentre neles. Se você ler todos os dias o melhor jornal de negócios,
Com certeza terá um conhecimento muito maior na hora de conversar com outro especialista do que se tentar ler 5 outros títulos simultaneamente. Escolha 1 ou 2 títulos entre os melhores. Concentre-se em 2 ou 3 especialistas. Leia alguns articulistas respeitados, estude com profundidade cada comentário diário. Será muito mais produtivo do que tentar abraçar a opinião de muitos comentaristas e não chegar a conclusão nenhuma. Se você concluiu que o seu sonho é moda, invista nos ótimos periódicos desse segmento. Consulte amigos, converse com especialistas. Veja o que eles recomendam. Leia aquilo que realmente interessa. Procure a Bíblia do setor e as principais publicações sobre o assunto e concentre-se nelas. Nas suas viagens, procure conciliar lazer e trabalho. Vá visitar aquele centro de moda com que sempre sonhou. Isso é um investimento na carreira e uma oportunidade de conciliar as coisas, sem culpa. Seja curioso nessa busca. Esse conselho vale para qualquer segmento. Procure saber profundamente o que pensam os principais especialistas da sua área. Descubra quem são as estrelas do segmento e acompanhe-as de perto. Reúna informações, leia as entrevistas, guarde esse material precioso. Mantenha a mente aberta para os sinais desse segmento. Informe-se sobre os lançamentos de livros, compre os melhores, pesquise sobre seus autores. A bibliografia impressa no final das obras é uma ótima fonte para buscar novas leituras daquele setor. Veja o que os autores do seu livro predileto leram e vá atrás. Você terá uma lista de pelo menos 10 livros para adquirir e colocar entre suas prioridades. Seja curioso. Seja um inconformista eterno com sua bagagem. Diversifique sem perder a concentração. Se você for seletivo, evitará que se acumule um excesso de material na sua mesa diariamente, e assim poderá se concentrar no que realmente interessa. Não quero dizer que não deve ler mais nada. Se fizer isso, será considerado aquele chato que só sabe falar do seu setor, e que nem os amigos aguentam. Diversifique um pouco. Mantenha a mente aberta para novos campos, procure se informar sobre o que está acontecendo nos mais diferentes setores, mas mantenha a concentração na sua área. É nela que você precisa se destacar. Tente eleger meios e veículos para isso. Busque informação geral nos noticiários de TV, por exemplo. Comprometa-se a assistir a um deles com atenção todos os dias. Isso o manterá informado sobre o mundo sem lhe tomar mais de meia hora por dia. Só leia mais sobre essas notícias nos jornais se elas realmente forem importantes. Assim sobrará tempo para garimpar nos jornais e nas revistas o que é de fato fundamental para a sua marca e para a sua carreira. Isso permitirá que você também leia livros. Jornais e revistas informam o que está acontecendo no mundo, mas geralmente com superficialidade. Os livros é que dão consistência e relevância ao seu conhecimento. Não desgrude deles jamais. Eles o ajudarão a impulsionar sua marca pessoal por meio do conhecimento empírico e da especialização na sua área. E lhe darão tranquilidade para falar com qualquer especialista do seu segmento e discutir em pé de igualdade, sem gaguejar. Deixe que seus olhos brilhem. Pense bem. É ótimo falar com um especialista. De qualquer área, não importa qual. A gente se encanta quando vê alguém apaixonado pelo que faz, que conhece realmente o assunto, empolga-se em falar, está motivado, buscando mais. Dá para notar claramente a diferença entre uma pessoa que vibra com o que faz e uma que está naquela área por completo acidente. A diferença entre os especialistas, as estrelas do segmento, e os medianos é que os olhos dos primeiros brilham quando eles falam. Isso é evidente, não dá para esconder. Você se sente seguro ao falar com eles. Inspiram confiança e merecimento. A marca deles vale mais que a dos outros. Esse é o poder da reputação e da percepção sobre o público. Agora compare essa situação com outras em que você se defrontou com os medianos numa área profissional. Quando você pergunta alguma coisa, eles gaguejam, desviam o olhar, vacilam e não sabem responder muito bem. Você questiona conceitos ou procedimentos e eles dizem que vão consultar o diretor ou pesquisar um pouco mais para lhe dar a resposta. Sua insegurança está estampada nos olhos, e seu valor diminui na mesma proporção.
Num mundo de excessos, com pouco tempo para todos, com grandes demandas em qualquer área, ninguém quer perder tempo com quem não tem segurança do que faz. Em áreas como marketing, de importância vital para as empresas, muitas vezes quem tem essa responsabilidade é o presidente, e no momento das grandes decisões, ele certamente não quer falar com quem é inseguro, mas sim com quem decide ou tem muita certeza da solução que está lhe indicando. E isso só se consegue com duas coisas: conhecimento e paixão. Esses dois aspectos serão vitais para agregar valor à sua marca pessoal, independentemente da área em que você atua. Portanto, jamais se desvie disso. Nunca tente enganar sua audiência. O conhecimento é sua plataforma, é a base, é o núcleo de valor da sua marca pessoal. Sem ele, você não tem nada e dará sinais da sua fragilidade. Além de não conseguir aprofundar nada, encontrará soluções sempre superficiais, fugindo do aprofundamento, desviando-se dos problemas por falta de conhecimento. Quando você sabe muito a respeito de um assunto, gosta de falar sobre ele, fala com conhecimento de causa, sem esforço, e seus olhos brilham. A paixão é a parte externa e mais visível da sua marca. É o brilho nos olhos que altera a percepção de valor da sua marca no mercado. Um alimenta o outro. Se você for apaixonado pelo que faz, terá uma obsessão natural por saber mais, por buscar mais, por querer mais. Quanto mais você busca, mais aumenta sua paixão. Você se funde com sua marca pessoal. Ajusta naturalmente os sinais. Torna-se confiável e mais valioso. O conhecimento dá suporte técnico e segurança. A paixão pelo que faz traz brilho aos olhos. Mas jamais tente enganar quando o assunto é sua base de conhecimento. Isso não seria nada inteligente. Sem conhecimento, você pode tentar enganar e manipular uns e outros, mas, mais cedo ou mais tarde, sua máscara cairá. Ou será pego sem aquele brilho nos olhos ou será desmascarado no meio de uma reunião. Conheci muita gente assim, que lê as orelhas de um livro e sai comentando com a autoridade de quem sabe do assunto. Pode funcionar temporariamente. Talvez você impressione uma plateia despreparada, mas um dia vai deparar com alguém que leu esse livro e sabe tudo sobre ele. Então você certamente ficará em sérios apuros. Uma marca sem conteúdo pode ter o melhor trabalho de marketing possível, manipulando a imagem e a percepção da audiência, mas, com certeza, um dia vai se atrapalhar nos sinais e será flagrada. O estrago será muito maior se descobrirem que você é uma fraude e que seus conhecimentos são sofríveis. Jamais permita que sua marca entre nesse caminho sem volta. O prejuízo pode ser fatal para a sua carreira. Se você paga caro por uma marca famosa de jeans e depois de 2 lavadas eles se estragam, fica furioso e nunca mais volta a comprá-los. Sente-se enganado e começa uma campanha contra a marca, falando várias vezes para seus amigos. No mercado profissional, as coisas também funcionam assim. Na construção de marcas pessoais, tudo ocorre da mesma forma. Quantas vezes já comentamos com conhecidos a respeito da incompetência de uma pessoa que parecia brilhante? Ou de um médico que nos atendeu mal e nos deixou furiosos, da insegurança de um advogado, da ignorância de um engenheiro, e assim por diante. Não é possível ganhar algumas batalhas temporárias enganando e manipulando os outros para mascarar suas fragilidades. Sempre pode existir gente muito bem preparada, com muito mais bagagem do que você, escutando sua argumentação, fazendo cara de interesse e testando até onde você vai. Você não deve subestimar ninguém, pode ser seu pior engano na carreira. Você está construindo a marca da sua vida, e ela precisa valer cada vez mais durante décadas e décadas. Pense como as empresas. É necessário gerar e sustentar valor indefinidamente. Pense em termos de perpetuação de valor. Pense em sustentabilidade e reputação. É isso que vai lhe trazer valor e garantir seu futuro. Se você não está agindo com base no conhecimento, pare para refletir e comece, mas comece já. Inicie por seus objetivos. Estabeleça um foco para seguir. Você não está apaixonado pelo que faz e seus olhos não brilham nada? Não tem atração pelo conhecimento do seu setor? Então, amigo, é hora de rever seus objetivos e seus sonhos e começar a ajustar as coisas. Urgente. Uma estratégia para otimizar seus movimentos.
Uma estratégia interessante para começar a estabelecer o seu foco em busca de conhecimento e de valorização da sua marca pessoal é fazer uma série de questionamentos antes de tomar uma posição. Isso ajuda a avaliar com mais clareza quais passos são os mais importantes. São 3 perguntas. 1, 2, 3. O que isso pode representar para agregar valor à minha marca pessoal hoje? O que isso pode representar para a minha marca pessoal daqui a alguns meses? O que isso pode representar para a minha marca pessoal daqui a alguns anos? Ao se fazer essas perguntas, você passa a ser seletivo com seu conhecimento e com seus movimentos estratégicos. Começa a priorizar o que realmente é importante para a sua marca e a sua carreira. Você dá sentido às coisas, hierarquiza suas prioridades e não perde oportunidades. Lembre-se de que as coisas que realizamos hoje podem aparentemente não ter valor nenhum, nesse exato momento, sendo vistas como apenas mais uma tarefa a cumprir, mas passado algum tempo talvez você descubra que elas foram decisivas para gerar valor para sua carreira e impulsioná-la. Ou foram o primeiro passo de uma nova etapa. Um degrau que, assim que foi conquistado, o levou a outros que o levaram até onde você está. Faça uma retrospectiva de quantas coisas você deixou passar sem se envolver e que poderiam tê-lo ajudado muito em sua trajetória. Agora pense nas coisas que ignorou, quando aconteceram, e que depois você descobriu que poderiam ter valorizado sua marca. Quer exemplos? 1. Palestra gratuita numa universidade ou numa entidade de classe pode parecer, num primeiro momento, mais um evento cujo preparo significa gasto de tempo e de energia. Perda de tempo, diria a maioria das pessoas. Ao fazer as perguntas propostas, você avalia as possibilidades de ganho a médio e a longo prazos. O que isso pode representar para a sua marca pessoal hoje, a curto prazo? Talvez represente a possibilidade de alguns bons contatos e de ampliar seu círculo de relações no segmento. Isso significará um ganho de valor a curto prazo? Não sei, depende. Mas pode ser que você seja visto por um headhunter desesperado para contratar um profissional do seu segmento, com a sua cara e a sua experiência. E aí, você faz um gol, mas não é muito certo que isso aconteça. Você também pode ganhar um pouquinho mais de visibilidade para sua marca se a universidade ou a associação que o convidou fizerem divulgação do evento. Isso melhora as possibilidades a curto prazo. Pode receber um convite para dar aulas numa universidade porque o diretor do curso assistiu à sua palestra e adorou sua forma de apresentar, sua consistência e seu conteúdo. Se isso for importante para sua carreira, já é um enorme ganho. Ou pode ser convidado por um dos diretores da associação para compor a próxima diretoria, assim você amplia ainda mais seus contatos e fortalece seu networking, ou ainda para ser um voluntário da entidade ou associação. Você ganha com a possibilidade de exercitar seus conhecimentos e aumentar sua experiência. Mas é possível que você não conte com a presença de um headhunter na plateia, não tenha divulgação nenhuma, e fique restrito à audiência do evento. Talvez o diretor do curso ou da associação não esteja presente, e você nunca seja chamado para dar aulas lá. E o que você ganha? Na pior das hipóteses, ganha mais uma experiência de falar em público e de se desinibir diante de uma plateia. Uma espécie de treinamento gratuito, com uma plateia real se preferir pensar assim, o que não deixa de ser um ganho interessante se pensar a longo prazo. A médio prazo, daqui a alguns meses, o que isso pode representar para a sua marca pessoal? A experiência de ter se apresentado para um grande público pode ser de extrema valia daqui a alguns meses. Você ganhou experiência, adquiriu conhecimento e testou suas habilidades com o público numa cena real. Assistiu à gravação em vídeo e pôde corrigir defeitos de postura, treinar a impostação da voz, progredir em sua desenvoltura de palco, o que pode ser fundamental na apresentação que vai fazer numa convenção de vendas para o seu cliente. Se você tivesse ido àquela palestra, não estaria tendo de treinar na prática, na frente do cliente, quando não dá para errar. E aquele tremor de mãos que quase não dava para as pessoas verem onde você colocava o feixe de luz de sua laser point não teria acontecido. Ainda a médio prazo, você pode ter impactado um aluno, no final do curso, que hoje trabalha como assistente de marketing numa importante empresa.
Ele fala da palestra ao seu chefe, que está justamente procurando um profissional com a sua cara e o seu conhecimento. E o chama para conversar. A longo prazo, daqui a alguns anos, o que seu esforço na palestra pode ter lhe agregado de valor? Isso pode fazer toda a diferença se, nesse período, você continuou a dar palestras e já conta com mais 10 outras marcadas. Você ganhou visibilidade para sua marca com a divulgação de várias delas em jornais e informativos do segmento. Ganhou grande experiência em falar em público e já domina isso como ninguém. Tornou-se o melhor da sua empresa e é chamado para todas as apresentações que a companhia faz para seus clientes importantes. Você agregou uma nova habilidade à sua marca pessoal, e agora, além do seu cargo, os colegas mencionam que você é um ótimo palestrante. Você ampliou sua audiência em cada um desses eventos. Várias pessoas o assistiram, pense nisso como base para sua rede de relacionamentos. Dezenas delas pediram para falar com você ao final das palestras. Você distribuiu uma centena de cartões que agora estão nas mãos de muitos outros profissionais que têm você como referência. Alguns ficaram como seus contatos e o consultam, trocam artigos, convites, experiências. Você sempre cresce. E esse é o objetivo maior. Concluindo, esse é um exercício de probabilidades a ser feito em cada oportunidade que lhe surgir, sempre pensando no futuro. Eu lhe asseguro que você nunca será o mesmo depois de cada experiência. Você mudará sem dúvida nenhuma. Será muito melhor como profissional, pelo exercício do seu conhecimento e de suas habilidades, e crescerá como pessoa, por ter a oportunidade de conviver com a tensão de falar em público, e de conhecer seus limites e limitações num momento de pressão e estresse. Mas precisa treinar para visualizar isso naturalmente e detectar as oportunidades que surgem. Deve encarar cada uma delas como mais uma oportunidade, e mais um espaço vazio a ser preenchido. Você só tem a ganhar com isso. A mesma estratégia para obter mais conhecimento. Você deve estar se perguntando sobre o início deste capítulo, em que falávamos sobre o investimento em conhecimento e o que ele representaria para sua carreira, quando você argumentava que não tinha tempo nem para você mesmo, quanto mais para buscar conhecimento extra. Lembra disso? Quando comecei a falar, você logo ficou reticente, questionando o que estava lendo. Pois é. Essa mesma estratégia pode ser aplicada nesse aspecto da sua carreira, potencializando a sua marca. Como? Eu explico. Se eu lhe perguntar quantos livros você leu nesta semana, você vai achar um absurdo e dizer: como quantos livros numa semana? A maioria das pessoas também acha isso um absurdo. Elas preferem que você pergunte quantos livros elas leram no ano passado, que fica mais fácil. E assim mesmo a gente encontra alguns que ficam gaguejando nessa resposta, e nem conseguem se lembrar do título do único livro que leram. Faz parte. É comum. Não se assuste. Mas pense um pouco sobre isso. Você sabe a importância de diferenciar a sua marca por meio do conhecimento. De fazer diferença diante dos outros. Com isso eu sei que concorda. E sei que seu argumento é a falta de tempo para ler. Então acompanhe o meu raciocínio, utilizando a mesma estratégia que mencionamos acima. Aplicar a estratégia para multiplicar sua leitura. Se você reparar, boa parte dos livros tem em torno de 200 páginas, concorda? Bom, eu sei que é Guerra, do general Karl von Clausewitz. Tem quase 900 páginas num corpinho de letra terrível para um míope. Tudo bem, mas seja razoável. A maioria tem em torno de 200 páginas. Acontece que o normal, para a maior parte das pessoas, é tentar ler o livro todo de uma só vez, ou o máximo que conseguirem num dia de folga. Como nunca encontram esse dia livre para isso, ficam adiando. Quando pegam para ler, vão até a página 20 ou 30 e desistem. Ficam esperando um outro feriado para continuar e o livro fica lá parado na cabeceira da cama, criando poeira. Passam-se dias, meses, você nunca tem esse dia livre e o livro permanece lá. Então perde o entusiasmo, a vontade e admite, para si mesmo, que não vai ler mesmo porque não tem tempo. Faça as contas. Todo mundo leva em média 3 a 4 minutos para ler uma página. Uns são mais rápidos, outros mais lentos. Depende do assunto e do hábito de cada um.
Mas, se continuarmos nesse raciocínio, e tivermos como meta ler apenas 20 páginas por dia, gastaremos, no máximo, 60 ou 70 minutos diários para isso. Por baixo. Ao criar o hábito, você baixa essa média tranquilamente para uns 40 minutos e melhora consideravelmente o poder de absorver a leitura. Isso significa que, se você se acostumar a ler 20 páginas por dia, terminará, em média, um livro a cada 10 dias, o que representa cerca de 3 obras completas por mês. Faça as contas. São mais ou menos 36 livros por ano, o que já começa a ser uma marca interessante. Em 2 anos, você terá lido 72 livros. Em 4 anos, atingirá a invejável marca de 144 livros, se mantiver o hábito de ler apenas 20 páginas por dia. Parece muito para você? Pense um pouco mais sobre isso. Essas 20 páginas podem ainda ser divididas em trechos de 5 ou 10 páginas ao longo do dia, em horários variados. Se você analisar o seu dia, da manhã à noite, encontrará até bem mais de 1 hora totalmente ociosa e inútil, que poderia ser investida em seu crescimento. Você fica de 15 a 20 minutos esperando um cliente atrasado. Passa 30 minutos aguardando um médico, isso se ele for um exemplo de pontualidade. Gasta 10 minutos esperando a refeição no restaurante, mais 5 tomando um cafezinho, depois mais 10 esperando um amigo no shopping. Passa 40, 50 minutos na sala de embarque do aeroporto e outros tantos voando, e por aí vai. Se você sempre levar seu livro debaixo do braço, verá quantas oportunidades vai ter de avançar mais umas páginas todos os dias. É só criar o hábito e ter disciplina. A estratégia e o foco para buscar conhecimento. Se você tiver um foco claro para sua carreira e for seletivo com suas leituras, concentrando-se nas obras realmente importantes para você no seu segmento, ao final do ano terá uma bagagem considerável de conhecimento sobre esse assunto. Concorda? Com tempo ou sem tempo? Você não imagina quanta diferença faz esse conhecimento aplicado na busca de valor para sua marca pessoal e sua carreira. A grande maioria das pessoas não lê essa quantidade de livros sobre a sua especialidade durante toda a vida profissional. Não é de admirar que encontremos tantos medianos e tão poucas estrelas, especialistas respeitados, em alguns segmentos. O que acontece? 1. 2. Com a grande maioria, lia na universidade, quando lia alguma coisa, leu na especialização porque foi obrigada, leu no mestrado e depois, nada mais. Acredita que não precisa mais, e aí? O que isso representa para sua marca pessoal? Pense no poder que isso representa para sua marca. Em um ano você pode ter devorado 36 a 40 livros importantes da sua área. Em boa parte dos segmentos, isso corresponde ao conjunto de obras realmente fundamentais de autores renomados, que você deve conhecer para tornar-se um especialista. Utilizando aquela nossa estratégia do conjunto de perguntas, você teria mais ou menos esta sequência de respostas. A curto prazo, 6 meses e 18 livros. Você adquiriu conhecimento sobre a teoria de 1 ou 2 autores, abrangendo um campo ou uma área do seu setor. Isso lhe proporcionará margem para pelo menos iniciar a conversa com um especialista e dominar esse conhecimento numa entrevista. Se começar pelos melhores do seu segmento já é um passo muito importante. E isso abrange apenas meio ano da sua vida. A médio prazo, 1 ano e 36 livros. Você já leu uns 6 ou 7 livros importantes e está apto para um debate com boa parte dos especialistas do seu segmento. Já pode ser considerado um conhecedor e um bom argumentador nessa área. O processo ocupa 1 ano da sua vida. 3. A longo prazo, 2 anos e 72 livros. Você acrescentou à sua bagagem de informações uns 70 títulos ou mais de diversos especialistas da sua área, com um vasto conhecimento sobre o tema. Pode ser considerado um estudioso do assunto e conseguirá debater tranquilamente com qualquer especialista com razoáveis chances de impressionar a plateia. O processo abrange 2 anos da sua vida. Agora reflita. Em muitos campos do conhecimento ou em nichos específicos num segmento, não existem 70 obras consideradas referência no assunto. Você acredita nisso? Não? Então pense em temas específicos do seu segmento.
áreas em que poderia se especializar de forma empírica e agregar valor à sua marca pessoal, como nos exemplos a seguir. No âmbito da comunicação, construção de marcas, comportamento do consumidor, design gráfico, personal branding, espero que você considere cenários. Comunicação na web. No âmbito do varejo, merchandising, aplicação dos 5 sentidos em arquitetura comercial, experiências no ponto de venda, novos canais do varejo, pesquisa aplicada ao varejo. No âmbito das vendas, promoção de vendas, canais de venda, fidelidade e lealdade em vendas, gerenciamento da base de clientes, marketing 1 a 1. No âmbito do direito, direitos de imagem, direitos do consumidor, proteção à criança, relações e direitos entre condôminos. Esses são alguns poucos exemplos em apenas 4 áreas. Mas experimente. Escolha o escopo de conhecimento que deseja e constate o que eu digo. Você não encontrará mais do que 70 livros de referência, obras ótimas mesmo, sobre um tema específico do seu segmento. Quer saber que tema escolher? Só você pode determinar. Para isso precisa saber para onde quer ir. Você quer ser reconhecido como? Ainda não sabe? Bom, se você compreender essa lógica e dominar isso, terá uma vantagem enorme perante seus concorrentes de mercado. Em algumas áreas, uma pessoa que domina esse conhecimento vira referência. Passa a ser requisitada para entrevistas, para atuar no mercado. E gasta apenas 1 ou 2 anos da sua vida. Ninguém pode dizer que não tem tempo para crescer. A sua diferença pode estar aí. Se recordar aquele capítulo em que discutimos a falta de diferenciação entre profissionais, você verá que essa bagagem poderá ser a sua diferença entre todos os outros à sua volta. Em algumas áreas muito competitivas, com uma série de profissionais bem preparados, sua bagagem empírica pode estabelecer uma diferença relevante e significativa. Uma pequena diferença que pode alterar todo o quadro de competição entre você e seus pares no mercado. Nesse campo, sem diferenças, essa bagagem pode fazer toda a diferença na hora de conversar com um e adunter, de prospectar um novo cliente, de fechar um grande negócio, de brilhar numa entrevista. Essa bagagem pode ser a sua marca de especialista no segmento, permitindo que o reconheçam como o profissional que mais entende do assunto na empresa. Cada vez que surgir uma dúvida sobre ele, uma palestra, um seminário, um importante negócio, certamente vão se lembrar de você. Você passa a ser referência. Agrega uma diferença. Fundamental à sua marca, uma diferença de valor muito importante que altera sua reputação. Essa condição lhe dará a oportunidade de dar entrevistas quando o assunto vier em pauta, escrever artigos sobre ele e dar mais visibilidade à sua marca. E você começará a manter distância dos medianos invisíveis. Nessa guerra por diferenças de valor, uma estratégia simples como essa, que ocupará 1 hora do seu dia, pode fazer toda a diferença. Seja qual for o seu segmento, artes, música, cinema, literatura, marketing, engenharia, política, publicidade, direito, arquitetura, moda, vendas, você notará a diferença que isso vai fazer para a sua marca pessoal e sua carreira profissional. Você precisa de foco na sua carreira. E convenhamos, um pouquinho só de força de vontade. Capítulo 7. Estabeleça um foco para a sua marca pessoal. O poder do foco para agregar valor à sua marca pessoal. A grande meta é diferenciar sua marca em meio à avalanche de profissionais do seu segmento, tentando gravá-la de forma relevante na mente do seu público. Encontrar um adjetivo, um atributo, uma imagem, um conceito importante que deixe sua marca visível, diferente e com valor para a plateia. Isso é ter um foco. Essa deve ser a grande meta, o grande objetivo de um trabalho de construção de marca pessoal. Desde o primeiro capítulo, quando falávamos em estabelecer um objetivo a ser perseguido, destacamos a importância de ter um foco para sua marca. Uma frente estreita para ser atacada. O seu valor como marca é diretamente proporcional à diferença de valor que você conseguiu estabelecer entre os profissionais do seu segmento. Foco. É essa a palavra poderosa e transformadora que se deve usar quando se pensa em marcas.
Você precisa encontrar um foco para a sua marca e, a partir dele, direcionar seus esforços de construção. Ao estreitar o foco, você se transforma em especialista do segmento. Concentra-se, dá maior relevância a uma diferença significativa, e sua marca ganha mais valor nesse segmento. Se você é um astro de Hollywood, um luminar de Wall Street ou um executivo corporativo, já é muito difícil deixar marcado um lugar na mente do público com um único personagem. Por que se deixar vergar com o peso de várias personalidades? Al Ries Foco. Al Ries, no livro Foco, afirma: em uma guerra militar, é suicídio atacar numa frente ampla. A única estratégia que tem chance de sucesso é atacar numa frente estreita. Profunda penetração numa frente estreita é o mantra de uma mente militar. Em uma guerra comercial, os mesmos princípios são válidos. A força está na concentração. O ponto vulnerável na diversificação. Você não pode ser tudo para todos. Por quê? Porque, definitivamente, você não vai conseguir ser tudo para todos. Isso é impossível. É impossível ser um advogado competente, sendo um médico neurocirurgião e um arquiteto nos fins de semana. Quem acreditaria nisso? As pessoas se perguntariam: como pode ser um advogado e ao mesmo tempo médico e arquiteto? Ele deve viver dividido entre essas três profissões e não ter muito tempo para se dedicar a nenhuma delas. Esse é um exemplo extremo de diversificação de uma marca profissional. Mesmo assim, vale lembrar que tive o prazer de conhecer um caso bem parecido, e verdadeiro, há muitos anos. Um profissional que se dividia entre duas profissões, era médico ginecologista e advogado, e pasmem, ainda estudava letras comigo na universidade. Além disso, exercitava as duas profissões simultaneamente. Era um caso raro que deveria ser estudado. A única coisa boa era que a gente podia chamá-lo de doutor nas duas situações. Os médicos e os advogados adoram isso desde que começam a faculdade. Brincadeira. Tudo bem, continua sendo um exemplo extremo. Não se encontram muitos assim por aí. Era só para facilitar o entendimento do conceito. Mas tomemos um exemplo mais fácil e bastante corriqueiro: um médico com mais de uma especialidade ou um clínico geral. Você teria coragem de fazer uma cirurgia cardiovascular com um clínico geral? Bom, você não sei. Mas eu nem amarrado faria isso. Buscaria um especialista em cirurgia cardiovascular. Assim me sentiria mais seguro. Porque sei que a pessoa que se especializou nessa área deve entender, teoricamente, um pouco mais de coração do que um clínico geral. Concorda? A maioria das pessoas pensa dessa forma. Nossa tendência natural é procurar especialistas em alguma área, pois achamos que, se eles se dedicam somente àquilo, devem ser muito bons no que fazem, embora não se possa generalizar. Tomemos exemplos práticos e bastante comuns do dia a dia. Um pedreiro, por exemplo, raramente é um ótimo eletricista, embora muitos façam razoavelmente as duas coisas. Um bom encanador hidráulico é eficiente porque só faz isso durante o dia, e acaba entendendo muito mais de hidráulica do que outro profissional que faz hidráulica, eletricidade, marcenaria, e ainda quebra um galho como pedreiro nos fins de semana. Um foco mais estreito no próprio segmento. Se continuarmos nesse raciocínio, encontraremos, em segmentos mais qualificados, profissionais que se especializaram num determinado setor do próprio segmento. Por exemplo, há muitos advogados que atendem em diversas áreas do direito, mas existem advogados tributaristas, advogados especializados em direito de família, em crime, em direito intelectual, e por aí vai. Esse é um bom exemplo. Quando temos uma causa específica, procuramos um advogado especializado naquela área. Nossa chance de ser bem-sucedidos na causa será, de novo, teoricamente, proporcional à capacidade de especialização do profissional. Mas a probabilidade de ter sucesso é maior quando contratamos um profissional que entende tudo da área. Então nos sentimos mais seguros. E pagamos mais caro por isso. O valor do especialista. As coisas funcionam assim. Se você ampliar suas habilidades, esticando sua imagem de marca, enfraquecerá o valor de cada uma delas. Se estreitar o foco, concentrando-se numa habilidade só,
aumentará seu valor como especialista. É simples. Se você se concentra em uma habilidade só, abre mão de outras coisas, mas aumenta o valor da sua diferença. Começa a dar sinais de que tem um papel muito forte, que sabe representar muito bem, que domina. O seu papel passa a ser você, sua própria marca profissional. Isso acontece também com as marcas de produtos. Algumas são famosas porque conseguiram estabelecer uma diferença de valor que as tornou singulares em nossa mente. Outras representam diferentes produtos ao mesmo tempo e não são fortes em nada. O cemitério empresarial está cheio de marcas sem foco. Quer exemplos? Existem centenas por aí. E o cemitério empresarial está cheio de marcas que tentaram ser tudo para todos e acabaram não sendo nada para ninguém. Estenderam o valor de sua marca fazendo lançamentos sucessivos. Resultado: perderam os clientes fiéis e não conquistaram outros. Quiseram ser tudo e acabaram se diluindo em nada. Enfraqueceram seu poder, dispersaram sua imagem com diferentes lançamentos em diversas áreas, e aí o consumidor passou a não acreditar mais nelas. No Brasil, a Parmalat tinha um poderoso apelo de alimento saudável, passando a imagem de leite para a maioria dos consumidores durante mais de uma década. Cresceu, virou um case poderoso no Brasil, com os bichinhos da Parmalat, e aí acreditou que poderia ser tudo para todos. Comprou empresas de diferentes segmentos, fez lançamentos e lançamentos nas mais diversas áreas de alimentos. Lançou biscoitos, achocolatados, bolachas, cereais matinais, massas, chegando aos derivados de tomate. Isso mesmo, massa de tomate Parmalat. O que aconteceu? O consumidor começou a se confundir e a se perguntar: o que tomate tem a ver com leite? Essa marca não era aquela muito boa em leite? Não havia similaridade entre esses produtos, apesar de todos serem alimentos. A Parmalat descobriu, tardiamente, que ficou muito fraca em vários desses novos produtos, começou a perder dinheiro e voltou para o seu foco original: leite. Tudo isso antes do desastre financeiro mundial que acrescentou outros problemas bem mais graves à marca. Mas essa é outra questão. Profissionais também perdem o foco. Com os profissionais ocorre a mesma coisa. Há inúmeros casos de trabalhadores que fazem sucessivas tentativas em diversos segmentos. Fazem o que chamam de experiências em novos mercados, mas o que acontece então? Descobrem que tentaram ser tudo para todos, mas não conseguiram se distinguir no mercado. Não conseguiram construir um atributo diferenciador para sua marca. São um pouco de tudo e, consequentemente, um pouco de nada. Num momento abrem uma franquia, no outro atuam como executivos de uma grande empresa, depois trabalham como consultores independentes, mais tarde iniciam um novo negócio em outra área e assim por diante. E aí é tarde demais para essa marca. As pessoas comentam desse profissional: ele não consegue se achar em lugar algum. São os seus sinais de marca pessoal. O especialista tem uma imagem com foco. O especialista tem poder de concentração. Isso torna sua marca mais forte. Você pode mudar de área, de segmento, mas mantenha seu foco para preservar a imagem de sua marca pessoal. Se sua marca está associada ao atributo, estratégia, você tem chances em diferentes áreas, desde que focalize essa palavra poderosa, estratégia. Essa é sua diferença de marca, não importa o segmento em que atuar. Se sua marca está impregnada com o atributo, empreendedor, você pode tranquilamente fazer investidas nas mais diversas áreas, sempre com o mesmo espírito empreendedor. Sua imagem estará impressa nesse espírito, e quanto mais bem-sucedidas forem suas investidas em novos empreendimentos, mais solidez terá sua marca nesse campo. Se você é reconhecido como um ótimo advogado tributarista, não tente ser outra coisa. Pelo contrário, busque um encaixe perfeito e estreite ainda mais o foco na sua especialidade. Abra mão de novas causas e concentre-se naquela em que você já tem um forte resíduo para a sua marca. Quanto mais diversificar, mais enfraquecida ficará a sua percepção, e menos valor você terá como advogado tributarista. Se você é considerado um ótimo redator publicitário, haja da mesma forma. Pode expandir sua atuação para as mais diferentes áreas, escrever para jornais e revistas, virar crítico literário, tornar-se escritor literário, criar roteiros de cinema, etc.
desde que não tente se tornar dono de boate ou administrador de restaurante no shopping. É normalmente aí que os profissionais se perdem, espalhando sinais contraditórios de sua marca na ânsia de expandi-la para outros territórios, fazer novas experiências, tentar um novo emprego que pague mais, aproveitar uma oportunidade numa empresa diferente. O poder está na concentração. Se você se concentra e estreita o foco a curto prazo, perde. Perde novos negócios, é obrigado a rejeitar novos cargos, abrir mão de bons convites para trabalhar em outras empresas, deixa de atender clientes de outros segmentos. Mas a médio e a longo prazos você lucra com a especialização. Sua marca se torna forte e respeitada naquilo em que você é muito bom. Você espalha confiança, ganha reputação, e seu valor no mercado cresce como marca pessoal. É lógico que para fazer isso, você precisa ter muita certeza do que quer, de que está fazendo a coisa certa e seguindo o caminho adequado. Se tem dúvidas, se ainda vacila com sua paixão profissional, volte aos primeiros capítulos deste livro e releia o que dissemos sobre objetivos. É lá que está a chave para encontrar o seu foco. Se você não tem objetivos, não tem foco. E infelizmente, neste momento, ainda não tem nada. Depois que estabelecer um foco, agarre-se a ele com todas as forças. Concentre seus sinais nesse sentido, reforçando sempre uma única posição. Lembre-se disto: o poder está na concentração, a fraqueza na diversificação. Al Ries diz o seguinte: se você quiser ter sucesso um dia, terá de estreitar seu foco, a fim de representar alguma coisa na mente do prospecto. Estreite mais ainda o foco. Na sua profissão, você pode estreitar mais ainda o foco e elevar sua posição diante dos concorrentes do mesmo segmento. Seja qual for seu cargo, de executivo ou profissional liberal, encontrará brechas para estreitar seu foco e aumentar seu valor de especialista, diferenciando mais sua marca pessoal no mercado. Entre os contabilistas, existem dezenas de subdivisões mais estreitas de especializações na área. Entre os médicos, mesmo nas especialidades conhecidas, há subespecializações dentro das especializações. Na engenharia civil, existem dezenas de áreas para ser cobertas dentro desse campo. No ramo imobiliário, há corretores especialistas em imóveis caros, em propriedades industriais, em grandes fazendas e em chácaras e sítios baratos. E também corretores baratos que fazem qualquer tipo de negócio. Na área do design, encontram-se diversas segmentações nas mais diversas especialidades: design gráfico, industrial, de embalagens, de ponto de venda, etc. Na arquitetura, na publicidade, nas artes, em qualquer campo, você pode estreitar o foco e aumentar o valor do seu passe, concentrando seus esforços, a imagem de sua marca num desses nichos de especialidade ou subespecialidade. Na maioria das vezes, esses nichos estão a descoberto e oferecem ótimas oportunidades de diferenciação e desenvolvimento. Concentre-se num deles, amplie as possibilidades de se distinguir, aumente sua especialização e, consequentemente, aumentará seu valor de marca. Al Ries diz o seguinte: o foco é a arte de selecionar cuidadosamente sua categoria e depois trabalhar diligentemente a fim de se ver categorizado. Não é uma armadilha a ser evitada, é uma meta a ser atingida. Não deixe que as críticas insensatas o afastem dessa meta. Mas o que acontece com a maioria dos profissionais? Preferem acreditar que seu mercado está saturado e que não tem mais chances de crescimento. Ficam todos competindo com as mesmas qualidades básicas, com as mesmas características, com as mesmas propostas e não oferecem nada de diferente ao mercado. E quando não existem diferenças entre marcas, as pessoas viram commodities, e você sabe como são compradas as commodities, não é? Isso mesmo, pelo preço mais barato. O que está saturado, na verdade, é o mercado de profissionais sem foco. E nisso eu concordo. O melhor advogado do Brasil. Pense bem. Você acredita que pode ser o melhor advogado do Brasil? Talvez consiga, mas terá de enfrentar uma guerra em diferentes frentes. Precisará concorrer com o melhor criminalista, com o melhor tributarista, com o melhor em cada área do direito, e suas especializações quantas houver, e suas chances serão mínimas, porque vai dispersar seus esforços e sua imagem em muitas frentes de batalha.
Se você estabelecer como meta ser o melhor advogado de família, seu mercado encolherá para o terreno do direito de família, mas suas chances aumentarão, pois estará competindo somente com os advogados dessa especialidade. Embora não seja fácil, será bem mais razoável do que se tentar ser o melhor em todos os segmentos. Ademais, um advogado que fosse o melhor em todos os segmentos não seria confiável. A audiência duvidaria dessa capacidade excepcional. Agora, se você se especializar em direito de família, mas concentrar-se em ser o melhor advogado do Brasil a defender os direitos da mulher, seu mercado encolherá mais ainda, mas suas possibilidades de ganhar visibilidade e notoriedade nessa área crescerão muito e você certamente terá sucesso. Para criar seu próprio nicho de mercado e se especializar, você precisa ter um foco, e repito, saber do que gosta e para onde está indo. Chamamos esse profissional de hiperespecialista. Você deve estreitar ao máximo seu foco dentro do segmento, criando, na verdade, um subsegmento. Ao inventar o subsegmento, você cria um monopólio temporário do qual é o único hiperespecialista na área, concentra-se ao extremo e agrega uma diferença única para a sua marca. Você se torna singular. As celebridades têm um foco. Mesmo em mercados altamente competitivos como o de celebridades, com guerras espetaculares por visibilidade, cada uma tem um grande foco. Os grandes astros que adoramos criaram para sua marca um poderoso foco em alguns de seus melhores atributos: beleza, sensualidade, força, energia, encanto. Todos associaram sua imagem de marca a um ou dois desses atributos pessoais e criaram uma força poderosa que trabalha a seu favor. Produziram um DNA para sua marca pessoal, e em qualquer filme que atuem, sabemos que estarão lá com seu estilo inconfundível. Veja o que Al Ries diz sobre isso. Humphrey Bogart sempre representou o papel de Humphrey Bogart. Katharine Hepburn representava Katharine Hepburn. O mesmo vale para Cary Grant, Fred Astaire e virtualmente todos os outros superstars do passado. O foco levou-os ao topo. O foco os manteve lá. A próxima geração de superastros e superestrelas está seguindo os passos de Wayne, Monroe, Bogart, Hepburn, Astaire e Grant. Estão se tornando grandes astros e estrelas representando seus próprios papéis. Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger são o máximo em termos de rapazes fortes. Bruce Willis é o máximo em termos de rapaz esperto. Julia Roberts é o máximo em termos de linda mulher. Eles construíram uma imagem sobre alguns atributos, fecharam o foco e tornaram-se sucesso num determinado estilo. Esse estilo acabou sendo a própria marca da celebridade e o fator do seu sucesso. Repito, ninguém consegue ser tudo para todos. As chances de sucesso quando você abandona o foco, com raras exceções, passam a ser mínimas. As celebridades também perdem o foco. Mesmo os astros com sucesso e fama consideráveis, construídos sobre um foco maravilhoso, caem na armadilha da diversificação. É comum ver artistas célebres tentarem interpretar novos papéis para abrir os horizontes e ampliar o leque. Alguns fazem experiências em outras áreas, interpretam tipos completamente diferentes e arcam com estrondosos fracassos na mídia. Al Ries diz o seguinte em seu livro Foco. O que acontece quando um astro machão representa um papel que vai contra o seu tipo? Você viu Schwarzenegger grávido no filme Júnior? Ou um Stallone covarde na comédia Pare, Se Não Mamãe Atira? Poucas pessoas viram. Um apresentador de um programa de entrevistas no rádio disse: se ele não estiver com um AK-47 nas mãos, não quero ver os filmes do Sylvester Stallone. Muitas celebridades caem na armadilha da diversificação e arranham sua imagem, perdendo o foco principal. Quantos atores de TV buscaram construir uma carreira de cantor e fracassaram? Quantos cantores tentaram ser entrevistadores de TV e conseguiram? Dá para contar nos dedos das mãos os que tiveram sucesso diversificando. Se você reparar, a maioria desses poucos que conseguiram não diversificou esvaziando o foco, mas migrou de uma posição para outra. E isso já é outra questão. Jô Soares é um exemplo. Construiu uma plataforma sobre sua imensa capacidade em torno do humor, migrou para outra posição, na hora certa, como apresentador de programa.
mas conservou o traço fundamental que sempre o distinguiu: o humor inteligente em suas entrevistas. Mas a regra é: se você se dispersar, perde o foco. Pense em quantas outras celebridades tentaram ser várias coisas e acabaram arranhando sua marca. Lembra do Fábio Júnior com seu programa de TV? Do Chico Anísio como comentarista de futebol? Do Romário como empresário da Noite Carioca? Cantores de sucesso também têm um foco. Quantos cantores você conhece que se tornaram célebres cantando com um estilo próprio, único, e depois tentaram assumir outros? Quantos deles tiveram sucesso nessa trajetória? Se você frequenta bares com música ao vivo, deve conhecer muitos intérpretes maravilhosos que transitam por qualquer estilo. Vão da música sertaneja até boleros, rock, blues com grande versatilidade. E a gente adora essa diversificação, não é? Mas quantos fazem sucesso com todos os estilos fora dos bares e das casas noturnas? Quantos conseguem ser intérpretes maravilhosos de diferentes estilos o tempo todo? Quantos fazem sucesso e se mantêm assim? Pense em Caetano Veloso. Existe uma marca chamada Caetano Veloso que amadurece, se recicla, busca novos horizontes, reinventa-se constantemente, adapta-se ao novo e continua agradando a mais de uma geração, o que é raro numa sociedade sedenta por novos ícones. Mas continua sendo fiel ao estilo Caetano Veloso. Essa é a marca Caetano. Pense em Raul Seixas e no que ele significou para a música nacional. Reflita sobre sua influência e seu estilo único, diferente. O estilo Raul Seixas, venerado ainda hoje por milhares de fãs. É a marca Raul Seixas que ganhou notoriedade e transcendeu sua própria história. Pense em Renato Russo e na legião de fãs que o idolatram muitos anos após sua morte. Pense no estilo Renato Russo, especial, singular, que só ele possuía. Agora pense em Cazuza e no estilo Cazuza. Foco é isso. Foco é coerência na concentração. A concentração tem o poder de diferenciar e impulsionar o valor de marca. Isso vale para o mundo corporativo, para o mundo das celebridades e também para você. Por falar nisso, qual é o seu foco? Você tem algum? Foco para celebridades no mundo dos negócios. Al Ries descreve mais alguns exemplos do poder de representar uma palavra na mente do público no ramo de negócios, em que a visibilidade é muito menor do que no mundo dos astros de Hollywood ou no campo da música. Ele fala de profissionais que conseguiram destacar sua marca no mundo dos negócios, criaram um conceito único, com valor para sua carreira. Eles associaram a sua marca a uma palavra, um componente genético de valor, e se tornaram celebridades nos negócios. Veja os exemplos. Nos negócios, Tom Peters detém excelência, Michael Hammer detém reengenharia, Michael Porter detém competitividade, Phil Crosby detém qualidade, Joel Stern detém valor econômico agregado, Joel Barker detém mudança de paradigma. Entre os executivos corporativos, Al Dunlap, CEO da Scott Paper, é um especialista em viradas. Nas histórias da mídia e nos relatórios dos analistas, fazer um Dunlap é uma forma abreviada de dizer que a empresa está sofrendo uma modificação na velocidade da luz. Se você é um astro de Hollywood, um luminar de Wall Street ou um executivo corporativo, já é muito difícil deixar marcado um lugar na mente do público com um único personagem. Por que se deixar vergar com o peso de várias personalidades? E Al Ries não disse, mas tem obrigação de dizer. Quando se fala nesse autor, obrigatoriamente se está falando em posicionamento. Essa é sua marca corporativa. Esse conceito foi construído por ele e tornou-se um marco na literatura de marketing. Al Ries detém a palavra posicionamento, e esse é seu valor como especialista. É quase impossível alguém escrever sobre esse tema e não citá-lo pelo menos umas 10 vezes. Sua imagem está atada a esse poderoso conceito, e sua marca é sinônimo de posicionamento. Ele percorre os 5 continentes, dando palestras e já lançou muitos livros sobre o assunto. É reverenciado por 10 entre 10 especialistas em marketing, e seus conceitos e leis são temas obrigatórios nas escolas de negócios do mundo inteiro. Quando uma das 500 maiores empresas da lista da Fortune tem um problema de posicionamento, de foco,
Quem você acha que ela chama para uma consultoria? Ele mesmo, Al Ries. Se você pensar em qualidade no Brasil, certamente lhe virá à mente o nome Gerdau. Jorge Gerdau construiu um negócio global em torno do aço e da siderúrgica que leva seu nome, mas, no meio empresarial, Jorge Gerdau é sinônimo de qualidade. Foi ele que fez o Rio Grande do Sul dar os primeiros passos em direção à busca de qualidade. Implantou, criou programas e disseminou ideias que se transformaram num conceito poderoso e se tornaram referência no meio empresarial nacional. Se alguém pensa em qualidade, lembra de Jorge Gerdau. É assim, a pergunta é: qual é o seu foco? Que palavra define sua marca? Pessoal, você não sabe ainda? Ser especialista ou generalista? A eterna dúvida. Você deve estar se perguntando sobre aquelas pilhas de revistas que ensinam a fazer currículos, as centenas de recomendações de artigos que falam da importância de dominar várias áreas e possuir um amplo conhecimento genérico. É um debate quente entre especialistas de RH e gerenciadores de carreiras. É a grande moda do momento. Poucos defendem a ideia de ser especialista. A maioria diz que você tem de ser generalista, que o mercado precisa de generalistas. Eles sustentam que a pessoa deve ter amplas habilidades e dominar vários campos para ter sucesso no mercado de trabalho. Eu concordo e ao mesmo tempo discordo das duas teses. Como estrategista de marcas, acredito numa coisa poderosa: você precisa ser diferente. Você precisa ser diferente. Não tiro a razão deles, mas o que defendo com unhas e dentes é que você tem de ser diferente. Seu trabalho precisa ser diferente, seu foco deve ser estreito e diferenciado, sua marca precisa ter um valor singular e relevante para o seu segmento. O mercado procura a diferença. As pessoas valorizam a diferença e pagam mais por isso. Não importa se ela está na outra especialização ou na justaposição de diversas habilidades. Você precisa encontrar essa diferença e construir sua posição. Num mundo hipercompetitivo, só há duas alternativas: ou você é hiperespecialista e constrói seu próprio segmento dentro do segmento, ou é um profissional hifenizado e constrói sua marca sobre duas ou três especialidades que o tornam diferente de qualquer outro. Mas continua a ser um profissional diferente. Você quer uma marca ou um emprego? Não quero que você consiga um emprego. Este livro pretende ensiná-lo a ser capaz de construir uma marca pessoal e gerenciá-la agregando cada vez mais valor à sua carreira. E, isso definitivamente é muito diferente de arranjar um emprego. Se você só quer um emprego, ótimo. Siga os manuais de RH, faça aquele currículo bonitinho e torça para conseguir uma entrevista. Mas, se quer construir uma marca pessoal com valor no mercado, aposte em ser diferente. Se você dominar várias habilidades, tiver amplo conhecimento sobre inúmeros setores, dominar diversas línguas e processos, conhecer um pouco de tudo, ótimo. Mas aposte numa diferença. Você precisa ser muito bom em algum aspecto ou conjunto diferente de habilidades que o faça super especial, único. É aí que vai residir o seu valor, quando você representar um atributo que não se encontra em outros profissionais do seu segmento. Dominar vários setores, conhecer uma variedade de segmentos, áreas, pode contribuir, e muito, para o seu sucesso. Mas isso só vai lhe permitir entrar no estádio. Para jogar o jogo, você terá de ser um ótimo goleiro, um ótimo zagueiro ou um maravilhoso centroavante. Para jogar na seleção, você precisará entrar na mente do técnico e ser, para ele, o melhor goleiro, um goleiro diferente com seu próprio estilo, o melhor zagueiro, mas um zagueiro diferente de todos os outros que o técnico conheceu, e o melhor centroavante, diferente de todos os outros que já ocuparam essa posição. No mercado corporativo, se você só tiver as habilidades que os outros profissionais têm, não estará apto nem para jogar o jogo, estará apenas nas cadeiras, vendo os outros jogarem. Diferenciação é a palavra. É ela que vai permitir que você construa uma posição inatingível. E quando essa posição for alcançada pelas outras pessoas do seu segmento, sua marca pessoal já estará gravada na mente do público. Você terá dominado esse nicho que criou com sua marca pessoal.
Você será o segmento, o nicho dentro do segmento, seja ele qual for. Tem dúvidas? O valor da diferença em cirurgia plástica. Pense em cirurgia plástica no Brasil. Que nome lhe vem à cabeça como sinônimo de cirurgia plástica? Isso mesmo. Só um nome. Só uma marca. Você acertou, Ivo Pitangui. E pense agora. Quantos bons cirurgiões plásticos existem no Brasil? Devem existir milhares por todo o país. Quantos ótimos cirurgiões plásticos existem no Brasil? Uma centena talvez. Quantos deles conseguiram chegar lá no topo? Uns poucos. E quantos obtiveram a notoriedade para sua marca e viraram sinônimo de cirurgia plástica no Brasil e no mundo? Apenas um. Esse é o poder de se diferenciar e transformar sua imagem na imagem do segmento. O valor da diferença na arquitetura. Pense em arquitetura no Brasil. Há dezenas de nomes famosos, alguns internacionais. Mas que marca de arquiteto virou sinônimo de arquitetura brasileira? Isso mesmo. Você acertou de novo. Oscar Niemeyer. Estilo Niemeyer. E, quer goste ou não da obra de Niemeyer, você tem de concordar que ele criou seu próprio estilo, pôs sua marca em tudo o que fez, diferenciando seus produtos de tudo que já haviam visto ou feito. Ele criou seu nicho dentro do segmento e virou sinônimo do segmento. O valor da diferença em design. Pense em design nacional. Quantos designers brasileiros alcançaram sucesso e reconhecimento internacional e conseguiram cobrar mais de $5.000 por uma única cadeira? Quantos são chamados de representantes do legítimo design brasileiro em Nova York? 2. 2 porque são uma dupla. Os irmãos Campana são o sinônimo de design nacional no mundo inteiro. Eles conseguiram sair do óbvio, criaram obras inimagináveis e obtiveram sucesso e notoriedade para sua marca. Quem poderia conceber uma cadeira chamada Favela antes dos irmãos Campana? Quantos bons designers existem no Brasil? Não sei, mas deve haver centenas. Eu conheço vários muito bons. Ótimos. Talvez existam dezenas. Mas apenas uma marca está lá, dominando a categoria e representando o design nacional no mundo. Esse é o valor agregado da marca pessoal. Esse é o valor da diferença que ela representa em relação aos outros profissionais do setor. Quantos bons jogadores de futebol o Brasil tem? Somos os maiores exportadores de talentosos jogadores para o mundo inteiro. Mas quantos viraram sinônimo da marca Brasil? Vários ficaram famosos, muitos são conhecidos no mundo todo. Temos dezenas de marcas de jogadores de futebol reconhecidos em várias partes do mundo. Mas quantos são ovacionados em qualquer parte do planeta como unanimidade? Quantos conquistaram a possibilidade de ser sinônimos do Brasil? Quantos são chamados de rei? De novo, apenas um. Ele mesmo, o Rei Pelé. A capacidade de ver o que os outros não veem. Alguns desses ícones apostaram em criar um produto diferente, outros, um conceito próprio, subvertendo o que era considerado normal pelo mercado, distinto de tudo o que se conhecia até então. Outros apostaram numa técnica diferenciada de fazer a mesma coisa que todos já conheciam. Outros ainda conseguiram transformar seu estilo pessoal na diferença para projetar sua imagem. O que eles têm em comum? Fizeram de forma diferente e tornaram-se diferentes. Acrescentaram uma diferença de valor ao seu segmento. Criaram seu próprio nicho no segmento e uma marca única através do seu estilo. E marcaram definitivamente o mercado como os melhores no segmento que eles próprios inventaram. Uma técnica diferente, um conceito diferente, um produto diferente, uma maneira de fazer diferente. Subverteram os conceitos, ousaram, não se contentaram com o mercado que tinham e criaram o seu próprio. O Brasil não era a terra do futebol, antes do Rei Pelé. A marca Pelé criou um novo mercado para milhares de candidatos à celebridade depois da era Pelé. O design nacional era inexpressivo internacionalmente antes dos irmãos Campana. Muitos brasileiros nem sabiam que existia um conceito chamado design brasileiro, reconhecido internacionalmente, e que isso abriria um novo mercado no próprio país com capacidade para absorver produtos assinados por outros designers daqui. As estrelas não se conformam. Os medianos continuam apostando
apostando na ideia de adaptar-se aos conceitos que já existem. Contentam-se em entrar no mercado e tentar sobreviver de acordo com as regras já estabelecidas. As estrelas não. Elas se questionam o tempo todo e não se conformam com as normas existentes. Os medianos adaptam-se a elas. As estrelas as subvertem e criam seu próprio nicho de mercado. E você? Capítulo 8.